Será que os animes que a gente assistia na nossa infância eram realmente bons? Ou a gente que tem uma memória afetiva com eles que deixou eles bons desse jeito? Sejam bem-vindos a Nascer, eu sou a Juliara e hoje eu queria trazer um vídeo diferentinho aqui pro canal. Caso você não saiba, eu faço lives na Twitch e lá nas lives a gente assiste alguns animes e coisas do tipo. E aí a gente tá assistindo agora Inuyasha, né, que é um clássico aí dos anos 2000 e coisas do tipo. Mas o que acontece? Eu tenho que confessar que a minha memória afetiva com Inuyasha era que era um anime incrível e coisas do tipo. Só que hoje em dia, assistindo, eu percebi que é um anime bem enrolado. Talvez fãs de Inuyasha vão ficar um pouco chateados comigo quando me ouvirem falar isso, mas é a verdade. Vamos lá. Bom, na minha infância, eu assisti Inuyasha lá na TV Globinho, sabe? E assim, na verdade, quando você é criança, às vezes você não presta muita atenção em certas coisas. Sem contar que quando passava na TV, não necessariamente ele passava certinho ou coisas do tipo. Nem sempre ele tava com os episódios em dia, pulava episódio, enfim. Quando passava na TV aberta, a gente não tinha tanta coisa tão certinha assim. Então, depois de muitos anos, eu resolvi assistir Inuyasha, tô assistindo junto com o pessoal em live, e chegou num ponto que eu tô meio que cansada da história, por ver que tá sempre repetindo a mesma coisa. A gente tem um ciclo que se repete a cada arco, e é sempre a mesma coisa, e nem os personagens mudam tanto assim, que a gente tem ali, o Naraki pega os zumbizinhos dele, e vai, ataca, morre, pega fragmento e vai embora. E assim, vamos ser bem sérios, isso é um certo momento que cansa, não é mesmo? Um outro caso que eu já vi acontecer também foi com Cavaleiros do Zodíaco. Na nossa memória de infância, na nossa memória afetiva, Cavaleiros do Zodíaco é incrível. Mas se você pega pra assistir hoje em dia... Isso eu tô falando do clássico, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro. Hoje em dia não é lá uma história tão legal assim. E também é uma história cansativa. Principalmente por conta do Seiya. Porque o Seiya é um inútil, sabe? Eu não consigo gostar. E nós temos também a nossa querida, só que não, Athena. Que ela ali, enfim. Então assim, às vezes eu me pego pensando certas vezes se essas obras que a gente assistia quando a gente era mais novo realmente são boas de fato, ou a gente só tem esse carinho. E às vezes é interessante a gente pensar por esse lado, porque se a gente assistir depois de mais velho, a gente pode ter uma grande decepção em cima disso. Mas eu tenho que confessar que eu tenho grandes surpresas também. Porque assim, eu tenho dois animes que eu gosto muito, que são da minha infância, que são Sakura Card Captor e Yu-Gi-Oh! Sakura foi um anime que eu assisti, obviamente, na minha infância, assisti ela na TV Globinho e tudo mais, não assisti todos os episódios, e depois de muito tempo eu fui assistir novamente, e cara, eu continuo apaixonadíssima pelo anime, a história, a personagem, tudo é muito incrível. Então assim, esse aí foi um anime que eu não me decepcionei, eu continuo gostando, eu assisti nos dias de hoje, e a história continua me encantando do mesmo jeito que encantava antes. E Yu-Gi-Oh! Assim, Yu-Gi-Oh! Não tem lá a melhor história de todas, mas não foi um anime que eu assisti e fiquei decepcionada depois de velha, vamos dizer assim. Porque eu gostava muito na minha infância, joguinho de cartas e tudo mais, e todos aqueles monstros, e a possibilidade de ver monstros saindo da carta e batalhando e tudo mais. Depois de muito tempo eu assisti novamente, eu continuo reassistindo Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Eu falo que é um dos meus animes de conforto, sabe? Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os meus animes de conforto. Eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Então, assim, por mais que existem certos animes que a gente assistiu na nossa infância, que a gente tem um apelo emocional muito grande, às vezes é muito interessante a gente pegar pra assistir depois de ter uma cabeça mais evoluída, vamos dizer assim, uma mente mais evoluída, pra gente saber se de fato aquela história é realmente boa ou não. Mas tem que levar em consideração também que tem certas histórias que elas não necessariamente vão ter o mesmo impacto em você do que teve na primeira vez que você assistiu. Uma história que isso sempre acontece, que eu vejo acontecer demais, é com Evangelho. Eu sei que tem muita gente que assistiu Evangelho e assiste Evangelho pela primeira vez quando é muito novo, talvez, por conta do contato com animes, até porque Evangelho é um anime um tantinho mais antigo e, de acordo com as outras vezes que vai assistindo,
vai absorvendo de maneiras diferentes, você acaba gostando ou desgostando de personagens diferentes. E tudo isso porque a sua mentalidade, ela vai evoluindo com um certo tempo, suas opiniões vão sendo modificadas de acordo com a sua vivência. Então, isso é normal de acontecer, de você ter visões diferentes em cima de coisas, das mesmas coisas que você vai vendo ao longo do tempo. Então, assim, eu acho muito legal a gente parar pra analisar certas coisas que a gente gostava muito quando a gente era pequeno, quando a gente era mais novo, no caso, pequeno ainda eu sou, então não posso considerar coisa de pequeno. Analisar certas coisas que a gente via quando era mais jovem e tudo mais na nossa infância e pegar pra analisar se realmente era uma obra boa mesmo ou se a gente tava assistindo um negócio muito ruim e a gente era tantando as cabeças e a gente via um negócio meio esquisito. E, inclusive, é interessante também às vezes a gente assistir algumas coisas de quando a gente era criança, porque às vezes a gente pode se deparar com algumas coisas que a gente não devia ter assistido naquela época e que você percebe coisas que, cara, isso era pra estar passando pra uma criança. Então é engraçado você parar pra analisar esse tipo de coisa também. E aí, tem algum anime da sua infância que você lembra com muito carinho, mas que depois de ter assistido, você viu que não era lá grandes coisas? Deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal e eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!